O novo ano Safra 2016-2017 começa amanhã. Os recursos disponíveis aos produtores de todo o país aumentaram, mas as taxas de juros também estão maiores. A CNA se reuniu com o Ministério da Agricultura para tratar do assunto. A ideia é frear o aumento dos juros no próximo ano. O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins, recebeu o secretário de Política Agrícola, Nery Geller, como forma de estreitar as relações entre o Ministério da Agricultura e a CNA. A pasta e a Confederação estão com as atenções voltadas ao Plano Agrícola e Pecuário 2016-2017, que vai destinar mais de 202 bilhões de reais de crédito aos produtores rurais brasileiros. Já existe uma demanda muito grande de propostas por parte dos produtores para fazer financiamento de equipamento agrícola, fazer custeio, que é importante para comprar os insumos e assim por diante. E além de fazer uma visita também de cortesia, tendo em vista a grande parceria que nós estamos fazendo com a CNA. A CNA tem sido um grande parceiro nesses 30, 40 dias, não só pela liderança do seu João, mas pela equipe técnica que já foi ao Ministério por várias vezes, mostrando a preocupação na questão do abastecimento de milho, mostrando a preocupação com relação à liberação de recursos, de crédito e tantos outros assuntos que dizem respeito à produção. Os produtores que buscarem crédito junto ao Plano Safra 2016 estarão sujeitos a taxas de juros que variam de 8,5% a 12,75% ao ano. Na safra anterior, os índices eram menores, de 7% a 10,5%. Diminuir essas taxas de juros tem sido uma das reivindicações da CNA. O secretário Nery Geller não garante que vai atender ao pedido, mas diz que a taxa deve ficar estável nas próximas safras. Num primeiro momento, a taxa de juros não tem como mexer, até pela dificuldade que o país enfrenta, pela transição política que está acontecendo, mas nós estamos em sintonia fina com a CNA e com outras entidades para que se crie um gatilho. O ministro Blairo nos determinou que a gente trabalhe a possibilidade de criar um gatilho para que, quando a inflação recuar, automaticamente recue também a taxa de juros dos investimentos. Então, tudo isso está sendo discutido, entendemos como justo, mas também, por outro lado, a gente vê a questão financeira do país que está passando por muita dificuldade com a questão do déficit fiscal. Mas estamos encaminhando isso para dar uma solução e dar segurança à produção. E quem acompanhou essa reunião da CNA com o secretário de Política Agrícola, Nery Geller, foi o superintendente técnico da CNA, Bruno Luque, que está aqui com a gente. Esse encontro de ontem, primeiramente, o Plano Safra 2016-2017 começa oficialmente a partir do dia 1º de julho, então, no entanto, amanhã. Quais são as novidades? Bem, bom dia, Marcelo, bom dia, produtores que nos assistem. A reunião de ontem foi mais para a gente fazer um alinhamento de algumas demandas que não saíram dentro do pedido que a CNA fez na proposta desse ano. Vale ressaltar que na construção do plano desse ano, a CNA visitou 6 das principais regiões produtoras, as regiões Sul, Norte, Nordeste, a região do Mato Piba, sendo essa 6ª região, para ouvir os produtores e saber realmente o que eles precisariam, o que seria elencado como prioridade para esse plano agrícola. Então, as taxas de juros foi uma das principais pontos que os produtores pediram redução. Algumas linhas de investimento foram solicitadas como prioridade, principalmente em um ano onde você tem uma situação econômica muito ruim, então os investimentos não serão muito altos. Então, eles pediram uma priorização em certas linhas, porque se fosse ter investimentos, seriam mais nesses pontos específicos que eles citaram. Então, nós reunimos com o Ministério e nessa reunião de ontem, com o secretário Nery Geller, ele colocou que em relação à taxa de juros, infelizmente, não teria como mexer no curto prazo, mas sinalizou de forma muito positiva que o ministro estudaria um mecanismo, um gatilho, que a partir do momento que a taxa de juros, a taxa da inflação caísse, os juros da inflação caísse, você teria uma redução na taxa de juros do plano agrícola. Hoje a taxa média é de 9,5%, é um valor bem acima dos últimos planos, vamos colocar que há anos nós não temos um valor elevado como esse, mas só essa sinalização de criar esse mecanismo já é algo positivo, porque no ambiente político que o plano foi construído, era um ambiente muito mais turbulento, onde a economia do país sinalizava por um cenário negativo, mais pessimista. Com a mudança de governo, esse cenário mudou.
Então, foi antecipado, aquele anúncio foi antecipado. Exatamente. Né? Sem ouvir o setor. Né? Exatamente. Então a gente espera que com a melhoria da situação política e econômica do país, realmente a gente tenha uma redução da inflação e com isso, se houver realmente esse mecanismo, uma forma de reduzir esses juros ao produtor. E vocês sentiram que tem essa possibilidade? Você colocou aí justamente o destino dos recursos das linhas. A prioridade seria o custeio? Sim. Como nessas reuniões que nós fizemos, foi unânime. Todos os produtores falaram que se é para ter recurso com juros menores, que seja para o custeio. Das linhas de investimento, né, que eles elencaram como prioridade, foram 3. Né, o PCA, que é a linha de construção de armazéns. Né, isso aí é um problema de logística, falta de armazenagem. Né, você conhece bem. O Moder Infra, que tem principalmente a linha para irrigação, equipamentos de irrigação, principalmente em anos de seca, como nós temos sofrido, essa ferramenta, né, esse equipamento é primordial nas lavouras. E o ABC, em um ano que tem mudanças, né, no cadastro ambiental, em alguns estados já implementando o PRA. Então foram as 3 linhas prioritárias que nessas reuniões com o Ministério, nós solicitamos até que houvesse uma ampliação no recurso, né, na disposição de recursos para essas linhas e até mesmo a revisão na taxa de juros. O ministro e o secretário ficaram de rever e hoje vão sair as portarias que regulamentam essas linhas, tanto de custeio como para investimento. E ele não quis adiantar ontem, mas a gente espera que tenha alguma novidade em relação a elas. É importante, né? Quer dizer, na véspera de oficialmente o produtor poder ir no banco, será que ele vai conseguir amanhã, a partir de amanhã, realmente chegar lá no banco e ter esse recurso disponível para essas linhas de crédito? Com essa regulamentação? É o que a gente espera. Né? Com a saída das portarias hoje, os bancos já estão aptos, né, a seguir o que foi planejado para esse plano agrícola. Então, a partir de amanhã, os produtores que já têm intenção de tomar crédito, né, já teriam que ter disponível esses recursos dentro das condições que foram anunciadas. Qual é o próximo passo da CNA para acompanhar essas mudanças? Né? Porque é um ano completamente atípico, não foi normal como em outros anos. Faz o anúncio, você já sabe o que você vai ter pela frente, mas ainda tem essa expectativa de redução de juros. Essa reunião que nós tivemos com o secretário foi muito produtiva e derivou numa próxima reunião que será semana que vem com o ministro da Agricultura. Nela, o presidente João Martins pretende elencar 3 pontos prioritários nessa parte de política agrícola para a gente trabalhar. Um é a questão do seguro. Nós precisamos aí trabalhar uma reformulação do seguro brasileiro, principalmente no que se refere a recursos. Não podemos ter cortes, precisamos ter um volume mais elevado. Então, esse já é o primeiro assunto da pauta. O segundo é o acompanhamento do plano agrícola. Tem um recurso, esse recurso está chegando no produtor, vamos fazer um monitoramento constante disso com as federações, com os sindicatos rurais, para saber quais estão sendo as dificuldades que os produtores estão encontrando. E, por último, é a Lei Agrícola Plurianual. Isso é um projeto que a CNA já trabalha há muito tempo, uma proposta antiga, mas que a gente espera realmente desenvolver, pelo menos começar a construir esse ano, porque com ela, a gente vai minimizar essas correrias de todo ano ter um anúncio diferente de taxa de juros, de recursos limitados para investimentos, para custeio. A gente espera ter previsibilidade e dar essa segurança para o produtor para que ele possa investir com tranquilidade. Ok, muito obrigado, superintendente técnico da CNA, Bruno Luque. Importante isso, é o plano plurianual, que é um sonho dos produtores para organizar aí pelo menos por 5 anos.